Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, a gente está recebendo aqui no estúdio o professor universitário Irlon Maciel. Ele é coordenador do mestrado de Ciências Farmacêuticas da nossa Universidade Federal do Amapá, nossa Unifap. Ele é também membro do CONSUL, que é o Conselho Superior, já chamado aqui, aprendi mais essa agora, como se fosse o legislativo da academia. Professor Irlon, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Bom dia, Kleber, bom dia, Lília. Também é um prazer, tá? Participar desse momento, assim, é um momento esclarecedor, oportuno, né? Eu vejo que a mídia tem um papel fundamental, o esclarecimento, as informações a qual a gente leva para a população, né? E a universidade precisa se fazer presente também nesses espaços, tá? Então, fico muito satisfeito pelo convite e pela oportunidade. Bom, o senhor, por formação, é químico? Isso, Kleber, eu sou químico, eu sou natural do Amapá, né? E assim, a minha história é muito bacana, até hoje coloco para os alunos que eu vinha de Santana para Macapá, fiz o meu ensino médio em Macapá, né? E eu falo para ele, na minha época eu via aqueles prédios da Unifap sendo construídos, né? E aquilo empolgava a gente. Um bloco aqui, outro ali, bem distante, né? Isso, mas aquilo já empolgava, né? Aquilo trazia, assim, expectativas para a gente, muitos jovens. Ainda é a nossa única universidade federal, hoje tem mesmo com o Instituto Federal e a UEAP, né? Mas a Unifap ainda tem o seu lugar de destaque na sociedade mapaense. E mesmo na época não tendo o curso de Química, que era um curso a qual eu sempre tive uma afinidade, não falo que almejava, mas era um curso que tinha afinidade. E aí eu... Antigamente era ruim, as pessoas não gostavam de ser chamado de nerd. Hoje em dia o nerd bate no peito e sou nerd mesmo Mas tu sabe, Kleber, tu não estudou. Tu sabe que assim, a relação com a Química foi muito interessante, inclusive com a universidade. Mesmo não tendo o curso de Química, foi através de um projeto de extensão que eu consegui ter a minha primeira interação com a Química pela universidade. E eu lembro muito bem que era a Olimpíadas de Químicas, que até hoje é coordenada pelo professor Messias, também um grande quadro nosso da universidade, né, químico. E ele ainda realiza essa Olimpíada. E aí eu consegui destacar, né, uma medalha de prata durante meu ensino médio. E eu lembro muito bem disso, que eu fui receber lá na universidade, foi a primeira vez que eu coloquei os pés na universidade. Então, através de um projeto de extensão. Vejam só a importância que isso tem. Então você era um dos poucos alunos que sabia a tabela periódica direitinho. Eu gostava, ainda gosto ainda. Ainda gosto, eu gosto da tabela. Você aí não tinha o curso de Química aqui, você foi buscar a sua graduação onde? Eu fui buscar no Mato Grosso do Sul, Kleber. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Na época eu tinha uma irmã já residindo lá, né? E aí eu fui... Ficou mais fácil. Eu falava sempre pra ela, era mais fácil dividir o colchão já com ela do que tentar, né, em outro lugar, qual teria um adicional, às vezes, com aluguel, né? Mesmo... Não, nesse tempo não tinha esse formato que se tem hoje do ingresso no ensino público através do Enem. Você teve que ir para lá, prestar o vestibular lá no Mato Grosso do Sul. Isso é um diferencial, inclusive, que o Enem traz, né? Assim, você pode prestar a prova, escolher, né, para onde você quer tentar a sua carreira acadêmica, mesmo não se deslocando, né, fazendo a prova em loco. Então isso é muito importante também. Tá? A Lilian também vai interagir com o senhor, professor. Sim. Bom dia, professor. Bom dia, Lili. Eu acho muito interessante essas histórias de descoberta da área que quer seguir. E aí me diz, e a química aqui no estado, depois que o curso entrou aqui, o crescimento que ela já teve? Porque eu acho muito interessante isso, né? Você teve que sair daqui para o Mato Grosso do Sul. Qual a importância de trazer o curso de Química aqui para o estado? A importância é muito grande, viu, Lília? Porque quando eu retorno para o Amapá, Kleber, assim, aí o curso de Química na Unifap passou a se instalar em 2015, mas a UEAP já tinha um curso, né, já em funcionamento, e o IFAP também. Então, assim, nós temos hoje, então, 3 instituições públicas, por sinal, que oferecem um curso de Química, né, e aí nós conseguimos desenvolver, né, habilidades que não é só da Química, vai da Biologia, da Biotecnologia, da Farmácia, né? Então é uma área muito abrangente que, por sinal, o Estado também carece ainda, né? A gente precisa, sabe, Kleber, eu sempre falo, a gente precisa interagir também com o nosso mercado, né? Para além das nossas salas de aulas, que também tem a carência de um professor de Química, mas também o nosso mercado privado, né? As nossas outras relações também ao desenvolvimento do Estado, que a Química também tem o seu papel muito importante, né?
Então, é fundamental. Assim, eu estou hoje num programa de pós-graduação, né, de ciência farmacêutica. Enquanto coordenador, vejo também que a química tem o seu papel fundamental no desenvolvimento acadêmico, né, e assim, com a nossa vasta biodiversidade, né, dentro da Amazônia, a gente precisa cada vez mais aproveitar e saber como aproveitar. Às vezes, eu conto para os meus alunos que às vezes uma árvore em pé, uma molécula produzida por ela, às vezes tem um valor muito mais significante, muito maior, né, do que às vezes uma área, né, seja de qualquer espécie de oleaginosa plantada, enfim, de algum cultivo. Então, Kleber, assim, é pensar realmente nessa perspectiva, né, do papel da química, da indústria, do professor lá do ensino médio, mas também dentro do nosso desenvolvimento estratégico. A gente recebeu aqui outro dia um professor, coincidentemente é irmão do ex-reitor da Unifap, professor Raimundo Tavares, né? Ele é irmão do professor José Carlos Tavares, que foi reitor. Isso. E seu colega meu ciências, colega também do programa de ciência farmacêutica, né? isso. Exatamente. Bom, e ele veio falar aqui das ferramentas pedagógicas. Entre eles está um jogo chamado Matemática das Cores, e tudo que o professor se esforça para fazer a criançada não é ter medo, deixar de ter medo, né? Mas aprender a gostar de cálculo, né? Gostar das ciências exatas, né? Você também passa por isso Eu passo. E a gente química, né? Sim, a gente precisa compreender, sabe, que a química ela tem várias áreas, dentro da ensino de química, físico-química, química orgânica, química inorgânica, né? Então ela tem são sub-áreas importantes também que dá o alicerce à química, que vão também subsidiar outras áreas. Semana passada, quero inclusive mandar um abraço para o professor Barros de Santana. Ele defendeu a dissertação de mestrado dele, que foi sobre o olhar, né, do ensino de química nas escolas de fronteira. Então vejam só, a importância que se tem realmente da pesquisa à aplicação também do ensino, né? É fundamental a gente entender também qual é a abrangência realmente do ensino de química nessas escolas, mas também dentro do papel tecnológico também que a química exerce, né? E uma das coisas, Kleber, que assim, dentro do laboratório a qual a gente desenvolve, trabalhar com a proteína do bicho da seda, que inclusive a gente é um dos únicos grupos de pesquisa aqui da região que trabalha com essa proteína, que ela é muito utilizada para fazer o tecido de seda, né? E lá no Paraná, em São Paulo, existem já grandes fiações, indústria de fiações de seda, né? E isso, às vezes, o material é colocado como resíduo, né? E esse resíduo a gente aproveita como biomaterial também proteico, né, para fazer interações biológicas, farmacológicas. Então trazendo para a nossa realidade local, né, a qual a gente tem uma gama muito grande de resíduos, né, pensar também a uma estratégia, né, que o resíduo não é lixo, né, mas é uma matéria a ser transformada. E aí, Kleber, eu lembro, né, que na química nada se destrói, né, tudo se transforma. Então, pensar também que o resíduo pode ser também uma fonte, inclusive, de recurso econômico. Essa frase ela é adaptada para várias outras áreas, né? Até na política. Até na política. Todo mundo fala sobre essa frase famosa, que é de quem, hein? É Lavoisier. Lavoisier, agora sim, lembrei. Tem interação aí? Sim, pergunta? Kleber, eu vou saudar aqui quem está acompanhando a nossa live. A Gilca Soares está mandando bom dia a todos. A Girlane Tavares também está mandando bom dia. A Leila Nepomuceno tá mandando bom dia a todos. E o Paulo da Veiga também tá mandando bom dia e tá dizendo que tá assistindo o programa. Paulo da Veiga foi professor da Unifap também, promotor de justiça aposentado, hoje tá morando em Divinésia, tá ali, né, entre Minas e Espírito Santo, na ponte aérea dele. Bom dia pro professor Paulo da Veiga. Bom, mas professor, essa semana também, os últimos dias foram marcados também, eu queria muito aproveitar a sua estada conosco para repercutir uma tentativa aí, uma iniciativa que visa aí discutir a possibilidade da cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Como é que vocês lá da academia receberam essa notícia? Pois é, a gente recebeu com muito impacto, né? Muito impacto porque é a PEC chamada PEC 206/2019, né? É uma PEC de proposta do deputado João Petrelli, se eu não me engano, de um deputado da União Brasil do Estado de São Paulo. E assim, é uma proposta que precisa ser, né, discutida no âmbito da academia, né, precisa ser esclarecida,
Porque a gente entende, Kleber, também que no momento que você abre, né, a cobrança de mensalidade dentro dos cursos públicos e gratuitos na universidade, você perde a mão. Perde a mão. Inclusive, como eu falei, o IFAP, a Unifap e a UEAP são responsáveis por levar o ensino gratuito, inclusive em lugares onde as instituições privadas não estão, né? Do Oiapoque, Mazagão, Laranjal do Jari. Então, várias comunidades dá importância a se ter cursos realmente acessíveis, né? E com qualidade. Pelos polos acadêmicos, né? Isso. Viu, Leila, assim, só o IFAP, os institutos federais estão presentes em mais de 600 municípios do Brasil todo, né? São mais de 300 campos de universidades. Então, você cobrando, estabelecer taxas a qual cobre, né, mensalidade, independente se é no curso de medicina, no curso de letras, no curso de engenharia, você restringe uma parcela grande da população. E hoje a gente está falando de uma população que as universidades públicas conseguem cobrir, que é uma população que, inclusive, com baixo capital, né, social. Que o nosso perfil hoje das universidades públicas, ele é um perfil que, majoritariamente, cerca de 50% das pessoas que estão nesses lugares são de renda de até um salário mínimo, Leila. Então, assim... Lilian. Lilian, desculpa. Eu acho que eu falei Leila várias vezes. Tá? Eu estava entendendo Lilian, não se preocupe. Desculpa, Lilian. Mas, professor, qual é o argumento desse parlamentar para criar esse projeto, hein? O argumento dele vai muito com essa pauta que depois a gente vai também conversar, que é o subfinanciamento, Kleber. O subfinanciamento das universidades e institutos federais, né? Então, ele alega que, por estar subfinanciada, que é de fato uma realidade hoje, né? O nosso orçamento discricionário, que é aquele orçamento a qual a gente aloca para pagar energia, pagar água, cumprir com os contratos de limpeza, vigilância. Hoje estamos subfinanciados, estrangulados, né? O orçamento da educação vem realmente sendo, a cada ano que passa, né, sofrendo um corte. Então, o argumento dele é esse: pensar que os reitores terão ações para alavancar cobrir esse subfinanciamento. Né? O que a gente entende, Kleber, é que existem outras formas de você subsidiar a universidade pública que não é cobrar a taxa dos alunos, certo? Então, assim, é um esforço muito grande da academia, por sinal, não só a parte educacional, tecnológica, mas a gente viu agora a questão da pandemia, né? O próprio hospital universitário, e assim, vale lembrar que são mais de 42 hospitais universitários do Brasil afora, né? E hospitais esses que são referência, inclusive, em várias cidades, que, né, assim, fazem a relação e a correlação direta com as universidades de uma forma muito proveitosa, né, de forma gratuita. Então, assim, isso a gente precisa colocar de forma muito serena, sabe, muito contundente realmente, para que mostrar para esse parlamentar, e não só para ele, porque assim, se já está na CCJ, Kleber, é sinal que ela teve uma coordenação de assinaturas, né? Então ela teve uma assinatura mínima, ou seja... CCJ costuma ser a última instância antes do plenário, né? Já passou em outras comissões. Já passou em outras comissões, passando pela CCJ, ela vai para a comissão especial, né? E daí vai para o plenário, né? Se vota lá, como é uma emenda constitucional, ela vai precisar de 2 votações. Mas o que eu queria dizer é que se ela já está na CCJ, é sinal que ela já vem, então, ganhando corpo, né? Ganhando respaldo em alguns setores do parlamento. Eu vi alguém essa semana mesmo comentando, e me chamou a atenção uma frase que diz o seguinte: essa possibilidade de cobrança de mensalidade. A pessoa admitindo que hoje deve ter realmente muitos acadêmicos que têm condições de pagar uma mensalidade, mas nem todos podem ser penalizados, né? Isso, nem todos podem ser penalizados. Como eu falei, Kleber, nosso público, 50% das pessoas que estão estudando, por exemplo, na Unifap, são pessoas que têm aí uma renda familiar de um salário mínimo. Né? Então, qual o percentual? 50%. 50% é de um salário mínimo. Então a gente está falando de um público muito grande. E dentro de cursos, como por exemplo, curso de medicina, você tem de fato pessoas com acesso, né, social, financeiro de um padrão alto, mas também você tem aquele que às vezes tem uma dificuldade, inclusive, de comer no RU.
Então, assim, hoje a universidade, pelo mecanismo que ela entendeu, né? Que tá voltando também o RU, Que né? tá voltando, né? A gente ainda tá com o RU fechado, mas a gente precisa fazer ele voltar, né? RU, pessoal, é o restaurante universitário. Que é também um aparelho da academia importante. Fundamental. Né? Se eu não tivesse o acesso ao RU, eu sempre brinco que sem o RU eu levava minha marmita, que às vezes azedava e tinha que comer assim mesmo, porque não tinha outra refeição, né? O acesso a outra refeição. Eu vi até outro dia um advogado famoso já na cidade falar do tempo de universidade, fazia lá no Pará, na Federal do Pará. Passou um semestre inteiro comendo um baguete com ovo, né? E comia metade na hora do recreio, outra metade no almoço, porque tinha uma bolsa de trabalhar à tarde. E aí quando ele voltou aqui, isso no tempo do território federal, voltou das férias escolares, a mãe dele achou ele muito magro, né? Quando ele chegou em casa, mas meu filho, você tá muito magro. Aí chamou a secretária, Maria, vai lá, frita um ovo para ele. Quer dizer, já passou o semestre inteiro comendo ovo. Mas são recortes de uma passagem importante na vida acadêmica. Sim. E a gente... esse debate precisa ser editado mesmo. Precisa, Kleber. E assim, o RU também tem uma importância para além do aluno, que às vezes a gente acha que é só o aluno que fica lá integralmente na universidade. E não é. Tem aluno que faz uso do RU, às vezes, para ir para o trabalho. Então ele faz uso do RU e vai para o trabalho e vice-versa. Voltando do trabalho, faz uso do RU para assistir suas aulas. Perfeito. Então é fundamental. Bom, o conselho, o Consul, né, que chama, já deve estar com estratégias de ampliar esse debate, chamar a classe política, imagino, tentar demover pelo menos a bancada do Amapá a votar contra. Tem essas estratégias também? Tem. O que a gente vem conversando, Kleber, realmente da necessidade assim, de proclamar especialmente com a nossa bancada, né, para que se dê uma atenção a essa pauta. Tá, e não apenas essa, mas também ao bloqueio financeiro, né, que se teve. Hoje o nosso bloqueio em termos de universidade está na casa de 1 bilhão, né? Então, assim, isso... Isso ano? Não, agora acumulativo. Foi acumulativo. Tivemos agora o orçamento o bloqueio do orçamento, né, das universidades, então isso... Em todas as universidades chega a uma ordem de 1 bilhão. Caramba. Na nossa universidade, aqui na Unifap, o impacto é de 7 milhões que estarão sendo bloqueados. Né? Isso vai impactar diretamente como eu falei, no pagamento de energia, né, água, manutenção de contratos, restabelecimento de novos contratos. E se você pensar que estamos a um retorno presencial, né, vamos demandar realmente recursos. Então, é isso que a gente realmente vem conversando com a bancada, para que a bancada também entenda, né, faça também essa intermediação. Vários reitores, Kleber, inclusive nossa co-irmã aqui dentro do IFAP também já se manifestou, né, solicitando realmente uma atenção para que haja, né, uma conversa com o Ministério da Educação, que reverta esse corte, sabe? E assim, fazendo realmente um diálogo muito franco com a bancada para que a gente possa não discutir o corte, mas discutir até, né, para a gente estar falando de um contexto, tudo bem, estamos saindo de uma pandemia, né, onde o orçamento realmente está estrangulado, mas as universidades têm um papel estratégico, inclusive cumprir um estratégico agora na pandemia. Sem dúvida. Olha, professor, mantenha a gente informado a respeito disso, volte sempre, não só aqui no Conexão, tem o Café com Notícia, tem o Luiz Melo Entrevista, a rádio fica à disposição. Professor Irlon Maciel, coordenador do mestrado de Ciências Farmacêuticas e também membro do Conselho, o Conselho Superior, é isso? Isso, Conselho Superior. Da Academia da nossa Unifap. Superior, muito obrigado e um bom final de semana. Obrigado, Cléber. Obrigado, Leila. Que agradeço. Lília. Lília. Vai ser Lília. Tá bom, a gente vai pro intervalo.